restituição de tributo pago indevidamente. O Código Tributário Nacional estipula uma série de regras a respeito da restituição de tributo pago indevidamente. Vocês precisam se recordar que a obrigação tributária ela decorre ex lege. Não há manifestação de vontade, nem do sujeito passivo e nem do sujeito ativo. Conforme disse, a obrigação decorre por força da lei. Entretanto, se efetuado o pagamento de tributo indevido, há toda evidência, sob pena de se consagrar o enriquecimento sem causa da administração tributária, será necessária a restituição. Agora, evidentemente, há um prazo para que o sujeito passivo pleiteie essa restituição. Se não o fizer, evidentemente perderá o direito de ser reembolsado. Na tela. Em direito tributário, não há vontade das partes para surgimento da obrigação. Ocorrido o fato gerador, surge a obrigação tributária. Do mesmo modo, se o cumprimento da obrigação, o pagamento, foi maior do que o devido, ou se é indevido, não há qualquer discussão acerca da devolução. O sujeito passivo possui o direito de ser restituído. E conforme pondera o próprio legislador, o direito à restituição surge independentemente de prévio protesto. Não importa quem calculou o montante indevido, se foi o fisco ou o sujeito passivo. Havendo pagamento indevido, haverá o direito à restituição. Então notem, muito importante, não é necessário, para que haja o direito à restituição do tributo pago indevidamente, que o sujeito passivo efetue o pagamento sob protesto. O Código Tributário Nacional dispensa essa formalidade. Vamos fazer a leitura do artigo 165. E aqui eu chamo a sua atenção. São muitos detalhes. Na tela. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 162, nos seguintes casos. Inciso 1. Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido, ou maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador, efetivamente ocorrido. Inciso 2. Erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Inciso 3. Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Chama a atenção de vocês para o inciso 2. Erro na edificação. Grifem essa palavra, edificação. É um erro do legislador. Na verdade, o correto é erro na identificação do sujeito passivo. Há uma série de temas que nós precisamos analisar na restituição de tributo pago indevidamente, como, por exemplo, a restituição de tributo indireto, a restituição de juros e multas, as regras referentes aos juros e correção monetária devidos pela Fazenda Pública na restituição, o prazo para pleitear a restituição e o prazo para pleitear judicialmente a anulação de decisão administrativa condenatória. Na tela. A restituição de pagamento indevido, repetição do indébito tributário, impõe a análise dos seguintes temas: restituição de tributo indireto, restituição de juros e multas, juros de mora e correção monetária na restituição, prazo para pleitear a restituição,
prazo para anular decisão administrativa denegatória da restituição. O primeiro tema que nós vamos analisar aqui é a restituição de tributos indiretos. Antes, vocês precisam lembrar o que é tributo indireto. Tributo indireto e tributo direto é uma classificação que leva em consideração a possibilidade ou não de transferência do encargo econômico-financeiro para quem não figura na relação jurídico-tributária. É uma classificação que, a rigor, é muito criticada pelos economistas. Os economistas defendem o posicionamento que qualquer tributo admitiria a transferência do encargo econômico-financeiro. Entretanto, para fins de direito tributário, a classificação ainda é válida e tem ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Os tributos diretos são aqueles que não admitem, por suas características, a transferência do encargo econômico para terceiros. Já os tributos indiretos são aqueles que admitem a transferência do encargo econômico, que são os tributos que incidem sobre operações mercantis, a exemplo do ICMS, do IPI e do Imposto sobre Serviços, que é o ISS. E é justamente na lógica dos tributos indiretos que surge a distinção entre o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. O contribuinte de direito é aquele eleito pelo legislador como sujeito passivo da relação jurídica tributária. O contribuinte de fato é aquele que, em que pese suportar o ônus econômico do tributo, não figura na relação jurídica tributária. Na tela. Tributo indireto é aquele que, por sua natureza, permite a transferência do encargo econômico para terceiros. São exemplos: IPI, ICMS e ISS. No tributo indireto, há a figura do contribuinte de fato e do contribuinte de direito. O contribuinte de fato é quem suporta o ônus econômico-financeiro do tributo, mas não figura na relação jurídico-tributária. O contribuinte de direito é o sujeito passivo da relação tributária e que transfere o encargo econômico ao contribuinte de fato. Vamos ao exemplo. Magnífica e deslumbrante Empreendimentos de Luxo Limitada vende uma luminária para Felisberto no valor de R$ 1.700. O valor da luminária é de R$ 10.000. A alíquota do ICMS na operação interna em Goiás é de 17%. Felisberto não é contribuinte perante o Estado de Goiás, mas é quem acaba suportando o encargo tributário. Perceba que a pessoa jurídica, contribuinte de direito, repassou para o consumidor, que é o contribuinte de fato, o encargo econômico do tributo, R$ 1.700. Então notem, na lógica dos tributos indiretos, admite-se a transferência do encargo econômico financeiro. A questão não suscita grandes debates na doutrina e na jurisprudência, haja vista que há um permissivo no Código Tributário Nacional. Entretanto, na hipótese de o tributo devido nessa operação ser inferior, seria possível pleitear a restituição? E depois, quem teria legitimidade para pleitear essa restituição? A pessoa jurídica ou a pessoa física que adquiriu essa luminária de luxo? Veja na tela. Na hipótese de a pessoa jurídica, no exemplo anterior, ter efetuado o cálculo errado, de modo que o valor do tributo seria apenas R$ 850, poderia exigir a repetição do indébito tributário? Então notem, a pessoa jurídica
que é o contribuinte de direito, que figura na relação jurídico-tributária, transferiu o encargo econômico-financeiro para Felisberto, que é o contribuinte de fato, em que pese não figurar na relação jurídico-tributária. Nessa hipótese, seria possível a pessoa jurídica pleitear a restituição? Por um lado, percebam o problema dessa questão. Se a legislação impedir a pessoa jurídica de pleitear a restituição, haveria um enriquecimento sem causa da fazenda pública. Entretanto, admitir a restituição, de igual sorte, seria admitir enriquecimento sem causa da pessoa jurídica, já que não foi ela que suportou o ônus econômico-financeiro do tributo. Perceberam? Essa é uma discussão que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E o Código Tributário Nacional tem um dispositivo que tenta, de alguma forma, solucionar. Mas vamos responder a questão novamente na tela. Na hipótese de a pessoa jurídica, no exemplo anterior, ter efetuado o cálculo errado, de modo que o valor do tributo seria apenas R$ 850, poderia exigir a repetição do indébito tributário? Vamos à resposta. Em regra, não. Para que o contribuinte de direito, que é a magnífica e deslumbrante Empreendimentos de Luxo Limitada, detenha legitimidade para a repetição do indébito, será necessário comprovar: letra A, que assumiu o encargo econômico-financeiro do tributo, ou, letra B, a autorização expressa do contribuinte de fato, que é o Felisberto, na hipótese de ter transferido o referido encargo. Se a pessoa jurídica comprovar que assumiu o encargo econômico-financeiro do tributo, ela poderá pedir a restituição. Se ela não comprovar, ela vai ter que ter uma autorização expressa do contribuinte de fato. E é o que está previsto no artigo 166 do Código Tributário Nacional. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Entretanto, uma discussão é suscitada na doutrina e solucionada pela jurisprudência. Pode o contribuinte de fato, no nosso exemplo, o Felisberto, acionar diretamente o Poder Judiciário, já que foi ele que suportou o encargo econômico-financeiro do tributo, e pleitear essa restituição? Percebam que parece ser bastante justo. A resposta será dada no próximo bloco. Até já!